10 Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 66. Onda após onda. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site, link na descrição. Vendo isso, seus companheiros rapidamente o ajudaram a se levantar, mas não ousaram dizer nada. Limbai franziu a testa e disse: os anciãos não são um pouco autoritários demais? Você não consegue encontrar o culpado, então desconta em nós. O terceiro ancião olhou friamente para Limbai e o reconheceu como uma pessoa que havia arruinado seus planos antes. Não é suficiente que você tenha causado problemas antes e agora quer ser um herói novamente. Limbai não estava com medo. Ele encontrou abertamente o olhar do terceiro ancião e disse: devemos prestar atenção à palavra razão em tudo. Caso contrário, não conseguiremos convencer as massas. Embora estejamos muito gratos por termos a oportunidade de trocar na capital desta vez, não podemos ser culpados por nada, certo? Alguns alunos corajosos das outras academias viram que Limbai abriu a boca e o ecoou por trás. Isso mesmo. Se for esse o caso, então por que ainda estamos indo? Se os anciãos tiverem alguma objeção contra nós, é só dizer. Não há necessidade de rodeios e procurar problemas. Embora os membros da família Shao fossem poderosos, eles não tinham muitas pessoas. Vendo que eles estavam prestes a serem cercados pelos alunos das outras academias, o terceiro ancião ficou instantaneamente enfurecido. Esses insetos iriam se rebelar contra os céus. O que? Vocês vão se rebelar? Não me diga que você quer fazer uma jogada. Se não fosse pelo fato de que eles não podiam fazer um movimento contra esse grupo de pessoas por enquanto, o terceiro ancião definitivamente teria lidado com todos eles. Quando Limbai viu a intenção de matar que brilhou nos olhos do terceiro ancião, ele ficou ainda mais vigilante em seu coração. Quando ele viu que o cheiro de pólvora estava ficando mais forte de ambos os lados, o líder do grupo também tinha uma expressão envergonhada no rosto. Ele tentou mediar a situação dizendo: é preciso prestar atenção às evidências ao falar e fazer as coisas. Terceiro ancião, olhe para isto. Pode haver algum mal-entendido. Mal-entendido? O olhar do terceiro ancião era sombrio enquanto ele olhava ao redor do grupo de pessoas. No entanto, ele não tinha nenhuma evidência em mãos. Ele não poderia condená-los apenas com base em algumas palavras. Embora sentisse que esse assunto definitivamente tinha algo a ver com esse grupo de pessoas. Ele cerrou os dentes e disse: vamos. Os discípulos da família Shao ao lado dele obviamente não estavam dispostos a aceitar isso. Terceiro ancião, sofremos uma perda tão grande. Como poderíamos simplesmente sair assim? O terceiro ancião não esqueceu o que Shao Fen lhe disse. Agora que tantas coisas aconteceram antes que o assassino fosse encontrado, ele só podia reprimir a raiva em seu coração. Falaremos de tudo quando chegarmos à capital. A essa altura, essas pessoas podem escapar. Ao ouvir essas palavras, por mais indignados que estivessem, eles só podiam suportar. Eles acertariam as contas quando chegassem ao território da família Shao. Afinal, era fácil vazar informações aqui. Além disso, era extremamente inseguro. Falando nisso, desta vez é realmente muito estranho. Não é como se não tivéssemos atravessado a floresta da besta demoníaca no passado. No início, encontramos o pássaro flamejante. Depois disso, foram os Scarlet e Maibes. É simplesmente muito estranho. Os discípulos da família Shao não puderam deixar de reclamar. Um olhar pensativo passou pelos olhos do terceiro ancião. No final, só poderia ser atribuído à má sorte. Afinal, essas bestas demoníacas não tinham motivos para se concentrar neles e atacar. Após o incidente de agora, a atmosfera de ambos os lados estava um tanto rígida. Os membros da família Shao caminhavam na frente e não se incomodavam em se preocupar com as pessoas das outras academias. Limbai e os outros andaram na parte de trás. Os dois lados não se intrometeram nos parentes um do outro. Onde você foi agora? Uma voz masculina baixa veio ao lado dele. Limbai virou a cabeça e olhou. Ele havia inadvertidamente chegado ao lado dele. Ele disse casualmente: onde mais posso ir? Claro,
Eu estava correndo para salvar minha vida. Ele não acreditou nele. Ele o encarou com um olhar ardente, como se quisesse ver um buraco em seu rosto. Mas por que não te vi agora? Todo mundo estava sendo perseguido pelas abelhas loucas do olho escarlate. Você definitivamente não me notou em seu pânico. Bai não estava preocupado que Bai descobrisse sua identidade. Mesmo que o fizesse, com base em sua personalidade, ele definitivamente não contaria aos outros. Como esperado, Bai não disse nada e se virou para retornar ao seu próprio time. Embora Bai se recusasse a admitir, Bai sentiu que o culpado provavelmente era ele. Depois de passar pelo pássaro flamejante e pelas abelhas loucas do olho escarlate, os nervos de todos ficaram um pouco tensos. Seus rostos estavam cheios de fadiga persistente. Eles rezaram silenciosamente em seus corações para que não aparecessem mais bestas demoníacas. Caso contrário, seria realmente difícil lidar com eles. Era uma pena que os seus parecessem não ouvir suas orações. Assim que o grupo estava caminhando, de repente eles ouviram um grito: "O que há de errado agora? Acho que vi uma coisa preta agora há pouco." Parecia um gancho. O grupo imediatamente ficou alerta e olhou em volta, mas não encontraram nada. Talvez você esteja muito cansado e sua visão esteja embaçada, então você está um pouco nervoso e com medo de tudo. O terceiro ancião e os outros sentiram que a floresta da besta demoníaca era um pouco estranha, então eles só queriam sair o mais rápido possível. Portanto, eles estavam correndo e não pararam. O vento frio assobiou. Felizmente, Bai já estava preparado. Com um flash, ele rolou para o lado. Uma enorme cauda caiu do céu e se espatifou no chão. O anzol estava coberto de farpas e tremeluzia com uma luz verde escura. Era óbvio que era altamente venenoso. Estrondo. Todos rapidamente se esquivaram para o lado. Quando a poeira se dispersou, o que apareceu na frente deles foi um escorpião incomparavelmente grande. Duas pinças incomparavelmente enormes fizeram sons de rachaduras e cortaram facilmente a imponente árvore antiga ao meio. Isso fez as pessoas estremecerem ao vê-lo. Sem mencionar o gancho em sua cauda. Caiu no ar como uma faca pairando sobre a cabeça de todos. Quem sabia quando iria cair? Eles não conseguiram nem reagir a tempo. Escorpião olho venenoso com manchas vermelhas. Tinha manchas vermelhas em seu corpo. De longe, pareciam olhos humanos, daí seu nome. Além disso, um escorpião de olho venenoso com manchas vermelhas tão grande era realmente raro. Seu nível de cultivo era extremamente alto. Uma leve névoa vermelha irrompeu de seu corpo. Ao mesmo tempo, o ar estava cheio de um cheiro estranho e indescritível. O terceiro ancião e os outros estavam na direção do vento. Aquele escorpião realmente passou pelas pessoas das outras escolas e correu diretamente para elas. Vendo a ameaçadora névoa vermelha, as pessoas da família Shao estavam realmente cansadas. Desta vez, não teve nada a ver com a Bai. Ele viu claramente que a névoa vermelha estava claramente indo em sua direção. Mesmo o discípulo que foi o primeiro a descobrir o escorpião com manchas vermelhas e olhos venenosos não foi atacado. Em vez disso, foi ele quem foi atacado. Isso foi o suficiente para provar tudo. Infelizmente, o terceiro ancião e os outros tiveram muito azar. Acontece que a direção do vento mudaria. Quando a brisa soprava, a névoa vermelha também mudava. Todos, se apressem e tomem a pílula do antídoto. Eles tinham andado apenas na metade do caminho quando o escorpião olho venenoso de manchas vermelhas saltou novamente. Quem sabia o que diabos estaria por trás deles? O terceiro ancião não queria perder mais tempo. Ele fingiu um movimento e lançou alguns feitiços. Então, ele pegou um artefato mágico. O resto dos membros da família Shao fizeram o mesmo. Bai também seguiu atrás e fugiu. No entanto, a cauda do escorpião poderia se esticar, então deu-lhe um ataque surpresa. Foi muito chato. Então ele aproveitou a oportunidade para se esgueirar enquanto os membros da família Shao corriam para frente. Isso deixou o terceiro ancião e os outros infelizes. Transmitir meu cultivo para as feras capítulo 67.
Chegada à capital, a multidão estava tão confusa que não sabia para onde ir e não prestou atenção em sua direção. O lugar para onde eles corriam tornou-se cada vez mais remoto até que eles não viram o escorpião com manchas vermelhas e olhos venenosos. Só então eles pararam. Porque o escorpião com manchas vermelhas e olhos venenosos não está nos perseguindo. Suas expressões eram feias. Eles estavam correndo tão rápido que estavam quase sem fôlego. Podemos ter nos livrado disso. Não foi fácil para eles recuperar o fôlego. O discípulo da família Shao sentou-se no chão sem nenhum senso de propriedade. No entanto, ele acidentalmente tocou em algo. Estava um pouco seco e houve um som nítido quando ele o beliscou. Ele o pegou curioso para dar uma olhada. Era um pedaço de pele. Mais precisamente, foi a pele trocada por algum tipo de réptil. Metade do enorme padrão preto e branco estava faltando e não estava completo. Apenas pelo padrão, pode-se dizer que esta criatura era enorme. Que tipo de pele de animal é essa? A julgar pelo padrão, deve ser uma cobra. Além disso, já existe há muito tempo. Mesmo a pele derramada é tão grande. Pode-se imaginar o quão aterrorizante é o corpo original. Um discípulo disse casualmente, já que há uma cobra derramada aqui, a própria cobra não estaria por perto, certo? Quando todos ouviram isso, seus rostos imediatamente ficaram pálidos. O ar estava extremamente silencioso e eles podiam ouvir vagamente sons sussurrantes. Aquele discípulo se sentiu um pouco estranho. Por que vocês não estão conversando? Há algo de errado com o que eu disse. De repente, ele parecia ter pensado em algo. Ele não pôde deixar de engolir essa saliva e sua voz tremeu. Eu estou apenas brincando. Como pode ser tamanha coincidência? Ah! Ele riu alto para aliviar o constrangimento, mas não percebeu que os olhos de seu companheiro estavam ficando cada vez mais assustados. Ele também entrou em pânico. Por que você está olhando assim para mim? Não me assuste. O farfalhar tornou-se cada vez mais óbvio, como um réptil passando pela grama. Ao mesmo tempo, houve um som sibilante contínuo. Ele sentiu um arrepio vindo de suas costas. De repente, ele virou a cabeça e esbarrou no par de olhos frios e sedentos de sangue. De repente, abriu bem a boca e um vento de peixe soprou em seu rosto. A cobra se levantou e quase cobriu o céu. Seu corpo era escuro e brilhante, e suas escamas brilhavam com uma luz gelada. Seu corpo serpenteava na grama e sua cauda não podia ser vista. Era como se pudesse enrolar toda a floresta da besta demoníaca. É tudo culpa sua, seu azarado. Coisas boas não se tornam realidade, mas coisas ruins se tornam realidade. Todos simplesmente perderam a paciência. Não é de admirar que o escorpião olho venenoso de manchas vermelhas não tenha continuado a persegui-los. Acontece que eles já haviam corrido para o território da jiboia negra da floresta. Foi pelo menos meio passo no reino do grande mestre. Até o terceiro ancião se sentiu extremamente entorpecido. Se uma besta demoníaca de nível de grande mestre aparecesse mais tarde, ele não ficaria surpreso. Uma pitada de surpresa passou pelos olhos de Lin Bai. Parecia que a pessoa por trás disso estava bastante disposta a usar meios para lidar com ele. Ele simplesmente não sabia quem o estava mirando. A família Shao, que estava longe da capital, não sabia sobre a jornada acidentada do terceiro ancião. Shao Feng ficou um pouco confuso. Antes de partirem, o terceiro ancião lhe enviou uma mensagem. Com base em sua jornada, eles deveriam ter chegado há muito tempo. Já se passaram alguns dias, mas ainda não havia sinal deles. O quarto ancião adivinhou de lado. Pode haver um acidente no caminho. Shao Feng balançou a cabeça. Com base na força do terceiro ancião, ele deve ser capaz de lidar com isso. Além disso, embora a floresta da besta demoníaca seja perigosa, essas poderosas bestas demoníacas vivem isoladas. Desde que não tomem a iniciativa de provocá-los, não há problema algum. Enquanto eles conversavam, um cervo entrou correndo. Relatando ao mestre, o terceiro ancião e os outros entraram na cidade. Shao Feng não pôde deixar de ficar um pouco animado. Afinal,
O assassino que matou Xiao Yuxian estava entre eles. Eles seriam capazes de capturá-lo imediatamente e levá-lo à justiça para que ele pudesse confortar a alma de seu filho no céu. Ele falou com um tom sombrio. Haja de acordo com o plano. Assim que encontrarmos os rastros daquele ladrão, vamos derrubá-lo sem hesitar. Os outros anciãos concordaram com a cabeça. Quando saíram para recebê-los, ficaram chocados com a cena à sua frente. Eles não puderam deixar de perguntar: quem são vocês? O grupo à frente deles parecia com refugiados que haviam entrado na cidade. Suas roupas estavam esfarrapadas e cheias de marcas de queimaduras e buracos. Essas pessoas também tinham cabelos desgrenhados e rostos sujos. Também havia protuberâncias de tamanhos variados em seus rostos. Foi realmente difícil distinguir claramente suas aparências. Sou eu? Ao ouvir a voz familiar, o quarto e o quinto ancião se entreolharam e disseram incrédulos: terceiro ancião, como você acabou assim? Com essa imagem, para não mencionar o terceiro ancião do clã Shao, até mesmo uma pessoa aleatória na rua teria uma imagem melhor. Mesmo os discípulos na parte de trás estavam muito diferentes de sua aparência digna antes de partirem. As pessoas pensariam que eles eram mendigos. Ao ouvir isso, o terceiro ancião ficou com raiva e envergonhado. Seu rosto ficou vermelho como um camarão cozido. Como o terceiro ancião da família Shao, um meio-mestre, ele realmente acabou assim. Foi uma longa história. Descobriu-se que quando o terceiro ancião e os outros estavam sendo perseguidos pelo escorpião de olhos venenosos de manchas vermelhas, eles entraram em pânico e não prestaram atenção em sua direção. Eles correram para o território da jiboia negra da floresta, mas ainda assim não conseguiram escapar do destino de serem caçados. Quando eles finalmente se livraram da jiboia negra da floresta, havia outra centopeia voadora. Pode-se dizer que eles passaram por muitas dificuldades ao longo do caminho e finalmente saíram da floresta da besta demoníaca. Depois de ouvir a comovente história do terceiro ancião, os outros anciãos ficaram ainda mais surpresos. Deve-se saber que eles nunca tiveram tantos problemas quando passaram pela floresta da besta demoníaca no passado. Vocês são tão, por um momento, eles realmente não sabiam o que dizer. Parecia que eles estavam possuídos pelo deus do infortúnio. Olhando para as equipes atrás deles, embora também estivessem em um estado um tanto miserável, eles eram realmente muito melhores do que o terceiro ancião e os outros. Eles eram claramente mais fracos, mas os azarados eram o terceiro ancião e os outros. Como poderia não ser irritante? Claro, houve alguém que fez isso. Estas são as pessoas no reino místico. Eles estão todos aqui, certo? O terceiro ancião assentiu. Ele não esqueceu a tarefa que Shao Fen lhe deu. Eles estão todos aqui. No entanto, não encontrei a pessoa que o mestre descreveu depois de observá-la ao longo do caminho. O quarto ancião zombou e disse: parece que ele ainda está se escondendo profundamente. No entanto, poderemos encontrá-lo logo quando chegarmos ao nosso território. Algumas pessoas sussurravam entre si. Depois disso, o quarto ancião, o quinto ancião e os outros deram um sorriso caloroso. Acredito que todos vocês devem estar cansados da jornada. Você deve ter trabalhado duro na jornada. Entregue suas armas primeiro. Vou levá-lo para conhecer o mestre da família Shao agora mesmo. Ao ouvir que eles haviam baixado as armas, houve alguma comoção na multidão. Por que você quer que entreguemos nossas armas? Você deve saber que estes são todos pertences pessoais. Como podemos entregá-los tão facilmente? O quarto ancião deu um sorriso falso. Isso também é para a segurança do chefe da família. Todos os convidados que vieram visitar nossa família Shao fizeram o mesmo. Nós os devolveremos a você depois que terminarmos de nos encontrar com o chefe da família. Quando eles pensaram sobre o status da família Shao, era inevitável que eles fizessem tal coisa pelo bem da segurança de seu chefe de família. Não era apropriado que a multidão dissesse mais nada. Todos eles entregaram obedientemente suas armas. Os olhos de Lin Bai brilharam. Ele lembrou o que Bai havia dito antes. Eles chegaram à capital, e ainda era a família Shao, então era melhor agir com cuidado.
Felizmente, o reitor de educação deu-lhe uma espada no caminho, então ele a entregou. Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 68. O caipira do campo entrou na cidade. O grupo foi conduzido até a sala de estar. Deve-se dizer que a família Shaw realmente tinha uma base sólida. Até mesmo o servo que liderou o caminho estava no estado Outian. Havia flores estranhas e plantas estranhas na estrada. Foi uma festa para os olhos. Havia até mesmo uma matriz de coleta de espíritos em pequena escala que era cercada por uma fraca aura espiritual, tornando os edifícios antigos ao redor ainda mais extraordinários. Mesmo os discípulos de boas famílias nunca tinham visto uma decoração tão grandiosa. Mesmo as 4 grandes academias não tinham uma decoração tão grandiosa como a família Shaw. Lin Bai deve ser o mais calmo e composto entre eles. Este é o chefe de nossa família. Lin Bai olhou e viu um homem de meia idade sentado no assento do líder. Ele tinha uma figura poderosa e seus olhos de tigre eram brilhantes e cheios de vigor. A pressão emitida por seu corpo era como uma enorme montanha. Ele provavelmente estava no estado de grande mestre. Todos abaixaram a cabeça diante de tal pessoa. Essa foi a pressão de uma pessoa em posição de autoridade. Eles não conseguiam nem levantar a cabeça para olhar diretamente para ele. Até o professor líder estava com medo de ofender Xiao Feng e evitou seu olhar. Xiao Feng também notou aquele olhar. Quando ele estava prestes a olhar, ele não viu ninguém. Naquele momento, Lin Bai já havia baixado a cabeça. Ele não era diferente dos outros. Quando ele pensou que poderia haver um assassino que matou Xiao Yuxian, o olhar de Xiao Feng tornou-se cada vez mais frio e implacável. Ele não estava com vontade de dizer nada. Ele rapidamente deu algumas palavras superficiais e pediu aos criados que os levassem para descansar. Quando a multidão se dispersou, o quarto ancião e os outros também chegaram. Você encontrou algo? Você encontrou a arma que matou Xia? O ancião balançou a cabeça. Recolhemos todas as suas armas, mas não encontramos a espada de madeira que o chefe da família mencionou. Xiao Feng franziu a testa. Como isso é possível? Será que a pessoa nos bastidores percebeu nossas intenções e não entregou a espada? Mas se ele soubesse que estávamos procurando por ele, deveria ter pensado em uma maneira de escapar. Porque ele seguiria o grupo principal até a capital. Ele até veio para nossa família. Ele não estaria caindo em uma armadilha. Os anciãos se entreolharam e ficaram extremamente confusos. Exatamente. É por isso que estamos aqui para perguntar ao chefe da família. Xiao Feng franziu a testa e pensou por um momento. Você tem certeza de que todas as pessoas que estavam no reino místico naquele dia estão neste grupo? O terceiro ancião viu a expressão desagradável de Xiao Feng e ficou preocupado por suspeitar que não estava fazendo um bom trabalho. Ele disse rapidamente, chefe de família, garanto com a minha vida que todos estão aqui. Ninguém foi embora. Todos acreditaram na habilidade do terceiro ancião. Foi um pouco estranho demais. Parece que o assassino está se escondendo muito bem. No entanto, se for uma raposa, revelará sua cauda mais cedo ou mais tarde. Vamos esperar para ver. Mais cedo ou mais tarde, vou expor suas verdadeiras cores. Mas e os outros? Deixe-os estar. Afinal, comida não lhes falta. O mais importante agora é encontrar o assassino que matou Xin'er. Por outro lado, Lin Bai não fazia ideia de que havia escapado de um desastre. Depois que os discípulos da academia foram levados para descansar, Lin Bai cumprimentou o reitor e se preparou para sair. O reitor perguntou em dúvida, você não vai descansar? Não me diga que conhece alguém na capital. De acordo com seu entendimento, os antecedentes familiares de Lin Bai eram comuns. Logicamente falando, era impossível para ele conhecer alguém na capital. Inesperadamente, Lin Bai disse, não conheço ninguém. O reitor de educação ficou um pouco sem palavras. Então por que você está correndo sozinho? Se você realmente quer ir, espere que eu vá com você para que eu possa cuidar de você. Lin Bai não sabia se ria ou chorava. Não sou uma criança de 3 anos. Você tem medo de que eu me perca? Ele acenou com a mão, indicando que o reitor de educação não precisava se preocupar.
Ele se virou e saiu. Ele foi o primeiro a sair pela porta da família Shao. Porque ele já saiu. Viemos para fazer intercâmbio e estudar na capital. Naturalmente, temos que dar uma boa olhada na área local aqui. Ah, isso mesmo. Nós vamos arrumar mais tarde. Vamos passear na capital também. A capital é vasta e cheia de recursos. Ouvi dizer que há muitas coisas boas. Vamos lá e alargamos os nossos horizontes. Esta viagem não será em vão. Lin Bai caminhou até a porta principal, mas foi parado por um criado. Ele ergueu as sobrancelhas. Por quê? Você está restringindo nossa liberdade pessoal. O servo sabia que eles vinham de um lugar pequeno. Uma pitada de desdém brilhou em seus olhos, mas ele não demonstrou em seu rosto. Jovem mestre, você deve estar brincando. É que você é novo aqui, então é inevitável que você não conheça o lugar. O chefe da família está preocupado com sua segurança. O que ele quis dizer é que Lin Bai não tinha permissão para sair de casa. O olhar de Lin Bai estava calmo quando ele disse: não se preocupe. Eu sei o que estou fazendo. Eu estou apenas casualmente andando por aí. Não vou causar nenhum problema para a família Shao. Além disso, seu chefe de família não parecia ter nos instruído a não permitir que saíssemos de casa, certo? Ou você está dizendo que a família Shao nos convidou aqui para irmos para a cadeia? Como ele já havia dito isso, não seria razoável se ele tentasse detê-los novamente. Os servos não esperavam que Lin Bai fosse tão difícil de lidar. Ele até mencionou o nome de Shao Feng. Isso. Por favor, espere um momento. Eu irei relatar ao mestre. Logo, Shao Feng descobriu sobre esse assunto. Ele disse com uma voz profunda: deixe-o ir. O quarto ancião próximo a ele franziu a testa e disse: receio que não seja apropriado. E se o assassino aproveitar esta oportunidade para escapar? Shao Feng sorriu friamente. Seus olhos estavam cheios de crueldade. Receio que o assassino não escape. Vou aproveitar esta oportunidade para capturá-lo e escolher uma pessoa habilidosa para segui-lo. O terceiro ancião estava descontente com a Lin Bai desde que eles estavam na estrada. Foi uma boa oportunidade para ele se exibir na frente de Shao Feng. Mestre, acho que esse garoto é muito suspeito. Viajamos por tanto tempo e encontramos muitas bestas demoníacas ao longo do caminho. Todo mundo está descansando, mas esse garoto ainda quer sair. Talvez ele seja o assassino. Por que simplesmente não o pegamos? Shao Feng balançou a cabeça. Não há pressa. Não alerte o inimigo. Se o assassino se aproveitar do caos e fugir, nossas perdas superarão nossos ganhos. O mais importante agora é confirmar a identidade do assassino. Logo, Lin Bai foi liberado. Pelo canto do olho, ele vislumbrou uma figura fugaz atrás dele, e os cantos de seus lábios se curvaram ligeiramente. Seguindo atrás de Lin Bai estavam dois discípulos centrais da família Shao. Ambos estavam no oitavo estágio Tian. Quando ele viu que a flutuação do poder espiritual do homem à sua frente era muito comum, ele imediatamente baixou a guarda. Não sei o que há com o mestre, mas ele mandou nós dois seguirmos esse grupo de estudantes pobres do interior. O que há para seguir? É simplesmente uma perda de tempo. O mestre deve ter suas razões para fazer tal arranjo. É melhor segui-lo bem. Se o perdermos, nenhum de nós será capaz de arcar com a responsabilidade. Mesmo resmungando, eles ainda o seguiram obedientemente. Lin Bai estava andando na frente deles, brincando com tudo o que via. Ele não era diferente de um caipira entrando na cidade. Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 69. Juventude estranha. A princípio, os dois discípulos da família Shao ainda estavam olhando para a figura à sua frente, mas depois começaram a relaxar. Eles viram Lin Bai parar na frente de um pequeno vendedor. Eles rapidamente pararam e fingiram abaixar a cabeça para olhar para alguma coisa. No entanto, quando levantaram a cabeça, ficaram estupefatos. Onde ele está? Ele estava claramente aqui e agora. Vamos nos separar rapidamente para procurá-lo. Caso contrário, não poderemos arcar com a culpa do chefe da família. Observando-os partir, Lin Bai saiu do outro lado e se dirigiu na direção oposta.
As ruas estavam cheias de sons de falcões e era muito animado. As lojas ao redor eram ainda mais numerosas, limpas e iluminadas. Como esperado da capital. Apenas uma rua era comparável à prosperidade do principal distrito da cidade. Lin Bai caminhou sem rumo, pensando primeiro em encontrar um lugar tranquilo e desabitado. Ele estava viajando com o grupo principal nos últimos dias. Lin Bai estava preocupado que houvesse muitas pessoas por perto e que o sistema de transmissão de energia fosse exposto, então ele não convocou Little Gren e Little He para realizar a transmissão de energia. De repente, Lin Bai sentiu alguém puxando sua manga. Ele olhou para baixo e viu um jovem com roupas ligeiramente surradas. Ele não sabia há quanto tempo esse homem usava as roupas. Eles não apenas foram lavados de branco, como também foram remendados. Ele usava um chapéu que cobria a maior parte de suas características faciais. Seu rosto estava um pouco escuro, e podia-se ver vagamente sua expressão delicada e bonita. Seus olhos, no entanto, eram incrivelmente brilhantes, como se uma estrela tivesse caído neles, fazendo com que suas características faciais originalmente comuns se tornassem mais refinadas. Seus olhos ficaram ainda mais vivos. Parece que você é novo aqui. Precisa de um guia. Ele não parecia velho, mas suas palavras eram excepcionalmente maduras. Lin Bai ficou imediatamente interessado. Como você sabe que sou novo aqui? O jovem olhou para ele e fingiu tossir algumas vezes, parecendo muito profissional. Finalmente, ele disse, intuição. Esse motivo parecia muito ridículo. Lin Bai não estava com raiva. Em vez disso, ele perguntou, então você conhece algum lugar que seja adequado para cultivo e meditação? Seria melhor se ninguém me perturbasse. Claro que eu sei. Me siga. O jovem foi na frente. No momento em que ele se virou, revelou um pescoço delicado e branco como a neve, que parecia um belo pedaço de suede. Formava um nítido contraste com sua tez escura. Os olhos de Lin Bai brilharam levemente, mas ele não disse nada. Ele o seguiu até um edifício magnífico. Pavilhão de encontro de espíritos. Os personagens grandes no tabuleiro dançavam como dragões e dançavam como fênix. Eles estavam cheios de vigor, como se fossem se transformar em um longo dragão, rompendo as algemas e subindo ao céu. Lin Bai leu lentamente as palavras e não pôde deixar de elogiar a boa caligrafia. Havia muitas pessoas entrando e saindo pela porta. Era obviamente muito animado, mas parecia estar quieto por dentro. Não havia som de conversa. Ele não pôde deixar de perguntar, para que serve este lugar? Este é um lugar especial para o cultivo. Existem muitas salas de cultivo dentro, e cada sala é equipada com matrizes de energia espiritual e encantamentos. Cultivar internamente não duplicará seu resultado com metade do esforço, mas também pode isolá-lo da visão e do som. Ninguém vai perturbá-lo. Quão seguro é lá dentro? O jovem revirou os olhos. O Spirit Gathering Pavilion existe há tantos anos. Se eles não têm algum fundamento, como eles ousariam abri-lo aqui? Ele olhou em volta e baixou a voz. Ouvi dizer que há um grande mestre por trás disso. A formação aqui tem um artefato espiritual especial que opera. Seria difícil até mesmo para um grande mestre se intrometer nisso. Os olhos de Lin Bai se iluminaram. Como esperado da capital. Era impossível para uma cidade pequena como a deles abrir um local para cultivo. Afinal, apenas configurar uma matriz de que espiritual exigia muitos recursos, sem mencionar a criação de uma barreira. Uma quantidade tão grande de recursos não era algo que uma pessoa comum pudesse configurar. Sua pequena cidade não tinha pessoas com tais capacidades. Então todos podem entrar? O jovem balançou a cabeça. O Spirit Gathering Pavilion não é um salão de caridade. As salas aqui são divididas em 4 níveis. A, B, C e D é o melhor, e cada nível é subdividido em 1, 2 e 3. Se você quer um bom quarto, deve gastar um grande número de cristais e, quando o tempo acabar, deve sair. Caso contrário, você terá que renovar a taxa. Lin Bai assentiu. Isso é verdade. Caso contrário,
Nem mesmo uma montanha de ouro e prata seria capaz de resistir a tal consumo. O jovem viu que Limba era de outra cidade, então explicou detalhadamente. Você está deixando minha boca seca. Parece que você nunca esteve na capital antes. Então terei que cobrar mais de você. Caso contrário, será uma perda muito grande. O jovem viu sua expressão e soube que Limba estava extremamente satisfeito. Como é? O lugar que recomendei não é ruim, certo? Depois de dizer isso, ele esfregou o dedo indicador e revelou uma expressão de avarento. O significado por trás disso era evidente. Limba jogou um pequeno saco de cristais para ele. O jovem enfiou nas roupas sem sequer olhar para ele. Ele ficou muito feliz e disse: Obrigado, chefe. Eu sei tudo sobre os assuntos da capital. Da próxima vez, venha até mim e eu lhe darei um desconto amigável. De nada. O olhar de Limba era significativo. Pelas roupas, percebeu-se que a família do jovem estava em situação difícil. Cada movimento seu era como se ele fosse ganancioso por dinheiro. No entanto, depois de receber os cristais, como ele poderia colocá-los no bolso sem ao menos contá-los? Limbai não expôs. O jovem não sabia que havia se exposto e pensou que havia encoberto bem. A propósito, você não seria capaz de cultivar. Como você sabe tanto? Limbai perguntou casualmente. Isto. O jovem parou por um momento. Ele provavelmente não esperava que Limbai perguntasse isso e então reagiu rapidamente. O Spirit Gathering Pavilion é tão famoso que quase todo mundo sabe disso. Qualquer um pode saber, mas só vocês que acabaram de chegar na capital é que não sabem. Ele não quis dizer mais nada. Assim como ele estava prestes a se separar de Limbai. Estrondo. Uma figura foi lançada de dentro. O homem parecia extremamente miserável. Ele disse indignado: Eu fui claramente o primeiro a chegar. Que direito você tem de roubar um quarto? Alguns criados bloquearam a porta. Eles pareciam ferozes. Com seu nível de cultivo, você está usando a sala A? Mesmo se você cultivar, será uma perda de tempo. Acho que o quarto D é o mais adequado para você. Depois de dizer isso, todos caíram na gargalhada. Descobriu-se que havia apenas um quarto a sobrando. Claramente, o homem foi o primeiro a chegar, mas foi arrebatado por outra pessoa. O jovem sussurrou ao seu lado: Não faltam famílias influentes e pessoas de origem rica na capital. Eles têm muito dinheiro, então o quarto A sempre foi muito procurado. Embora o quarto A fosse caro, ainda não havia atingido preço altíssimo. Muitas pessoas podiam pagar, então naturalmente escolheram o melhor quarto. O rosto do homem ficou verde e branco, e ele não conseguiu conter sua raiva. Vocês estão realmente indo longe demais. O jovem mestre vestido de brocado se destacou atrás dele. Shenjinha, seu lixo, você merece lutar comigo. Você se cultivou por tanto tempo e ainda está no oitavo estágio Uchan. Se eu fosse você, me esconderia em casa e não sairia, para não me envergonhar. Era difícil para qualquer pessoa suportar tamanha humilhação, muito menos para um homem digno de 2 metros de altura. A expressão de Shenjinha mudou imediatamente e ele estava prestes a atacar. Ilinsene, eu vou lutar com você. Ele formou um selo com a mão e sua energia espiritual se transformou em um falcão enquanto avançava. Ilinsene zombou e convocou um tigre feroz, que instantaneamente mordeu a garganta do falcão, neutralizando facilmente seu ataque. Como esperado, você é um pedaço de lixo. Com este seu método, posso lidar com você com 10% da minha força. Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 70. Pavilhão da reunião espiritual. O jovem sussurrou no ouvido de Limbai novamente. A família Yi e a família Shen têm boas origens familiares. No entanto, o nível de cultivo de Ilinseng é muito alto e ele é altamente considerado na família. A linhagem de Shenjinha é o segundo ramo, e ele não é o responsável. No entanto, a família Yi e a família Shen têm uma rivalidade de longa data. Embora na superfície, eles ainda sejam bastante amáveis, mas quando eles se encontrarem, inevitavelmente haverá conflitos. Claro, Shenjinha, o alvo fácil, será perseguido.
Vendo que o jovem sabia tudo sobre a capital e parecia saber bastante, Lin Bai não pôde deixar de ficar curioso sobre sua verdadeira identidade. Se ele fosse realmente uma pessoa comum de uma família difícil, como ele saberia tanto? O jovem não percebeu que já havia se exposto e assistia ao programa com muito interesse. Shen Jinhan nem tocou no canto das roupas de Lin Seng antes de ser levantado pela gola como uma galinha. E daí se você veio primeiro? Força é o mais importante. Pessoas como você estão destinadas a serem pisoteadas pelos meus pés. As pessoas ao redor apontaram para ele, mas ninguém se atreveu a dar um passo à frente. Afinal, esse assunto não tinha nada a ver com eles. Além disso, esse era um assunto entre as famílias e Yishen, então não havia a necessidade de se envolver. No entanto, o jovem estava cheio de justa indignação. Ele parecia estar cheio de um senso de justiça. Essas palavras são duras demais. Você não pode intimidar as pessoas assim. Lin Bai deu a ele um olhar de soslaio. Ele não sabia dizer que esse jovem era o tipo de pessoa que sacaria uma faca para ajudar alguém diante de uma injustiça. Ele só podia ver seus olhos correndo ao redor, parecendo extremamente astutos. Ninguém sabia o que ele estava planejando. Parar. Vocês estão indo longe demais. Ele, Lin Seng e os outros olharam. Foi o jovem quem falou. Vendo que eles estavam olhando, o jovem rapidamente recuou para o lado de Lin Bai. Aqueles que não o conheciam pensariam que ele estava sendo instruído por ele. Subconscientemente, eles pensaram que os dois estavam juntos. Quando viram que Lin Bai e os outros estavam vestidos com roupas comuns e as flutuações de energia espiritual vindas de seus corpos não eram grandes, eles imediatamente revelaram um sorriso desdenhoso. De onde vieram esses dois mendigos? Como eles ousam se intrometer nos negócios desse jovem mestre? Se você for sensato, então se perca rapidamente. Apenas com base no fato de que você ainda quer vir para o Spirit Gathering Pavilion para cultivar, você não tem medo de sujar o chão? Com a atitude arrogante e dominadora de Lin Seng, se ele não tivesse um bom histórico familiar, muitas pessoas provavelmente guardariam rancor contra ele. Sem esperar que Lin Bai falasse, o jovem não queria ser superado e disse: existem algumas pessoas que se vestem bem, mas têm um coração negro. Vamos nos apressar e sair. Quando respiramos este ar com ele, podemos sentir que o ar foi poluído. É difícil para mim respirar. Essas palavras foram extremamente cruéis. O rosto de Lin Seng quase ficou torto de raiva. Ele revelou uma expressão viciosa. Você é um mendigo. Não esperava que você tivesse uma língua tão afiada. Vou arrancar seus dentes um por um. Vendo que sua expressão não parecia estar brincando, ele realmente arrancaria todos os dentes das pessoas com apenas uma frase. O jovem encolheu o pescoço e fez uma careta. Estou com tanto medo. Embora ele dissesse isso, não havia medo em seu rosto. Homens, prendam essas duas pessoas para mim. Desta vez, foi realmente um caso de dano colateral. Obviamente, ele pensou que Lin Bai e o jovem estavam juntos. Sou apenas um transeunte. E Lin Seng olhou para Lin Bai e depois para o jovem parado ao lado dele. Você acha que eu sou um tolo? Acha que vou acreditar em você? Você não é um tolo. Você é o tipo de pessoa com um coração cruel. Claramente, e Lin Seng estava realmente zangado. Você está cortejando a morte. No momento em que ele terminou de falar, um fluxo de energia espiritual correu em direção ao ponto fatal do jovem. Se ele fosse realmente atingido, provavelmente estaria morto ou aleijado. O coração de todos estava na garganta. O jovem não se esquivou e apenas ficou onde estava. Era como se ele estivesse com medo bobo. No momento crítico, uma luz dourada brilhou e envolveu o corpo do jovem. O poder espiritual parecia ter encontrado algum tipo de obstrução e imediatamente se dissipou no ar. Lin Bai disse com indiferença: seu temperamento é um pouco grande demais. Ele é apenas uma criança que não sabe de nada, mas você quer tirar a vida dele. Você não é um pouco implacável? E Lin Seng não esperava que Lin Bai, que não parecia ter um alto nível de cultivo, pudesse realmente bloquear seu ataque. Ele não levou isso a sério.
Se você quer culpar alguém, culpe-o por não ter olhos. Ele acenou com as mãos e uma longa espada que estava brilhando com uma luz afiada apareceu no ar. O corpo da espada era fino como papel e podia cortar ferro tão facilmente quanto lama. À primeira vista, pode-se dizer que não era uma espada comum, sem mencionar que o corpo da espada estava gravado com padrões complicados. Parecia particularmente misterioso. Já que você quer estar no centro das atenções, vou conceder-lhe o seu desejo. Apontando a longa espada com um frio cortante e ameaçador, os demais recuaram mais de 10 metros, com medo de serem implicados. Parecia que Lin Sang estava falando sério. Neste momento, uma voz melodiosa foi ouvida. Seu gênero era indistinguível e indistinguível. Às vezes estava longe e às vezes perto. Quem se atreve a causar problemas no pavilhão de encontro de espíritos? Uma tremenda pressão espiritual veio, pressionando todos até que mal pudessem respirar. Era como se houvesse uma montanha intransponível à sua frente, ou uma existência misteriosa escondida na escuridão. Lin Bai teve a sensação de estar sendo espionado. Era como se houvesse um olho observando tudo à sua frente e nada pudesse ser escondido. Mesmo que esse sentimento desaparecesse em um piscar de olhos, ele ainda deixava uma impressão indelével em todos. Essa pessoa era muito poderosa. Todos foram sufocados pela pressão, exceto Lin Bai e os jovens que pareciam não ter nenhum poder espiritual foram deixados. É verdade que o pavilhão da reunião de espíritos tem um mestre guardando-o. É que eu me pergunto qual é o nível de cultivo desse mestre. Dizem que ele é extremamente misterioso e ninguém nunca o viu antes. Também não sei se é homem ou mulher. O jovem disse em voz baixa ao lado. Quando ele encontrou o olhar de Lin Bai, ele parecia ter percebido algo. Ele rapidamente franziu a testa e revelou uma expressão de dor insuportável. Ele agiu muito bem, mas Lin Bai não comentou sobre isso. Por outro lado, o olhar sinistro de Lin Sang passou por Lin Bai e os outros. Ficou claro que ele também estava com medo da pessoa por trás do Spirit Gathering Pavilion. Esqueça, eu vou deixar você ir desta vez. Não me deixe ver você de novo, senão. Depois que Lin Sang disse essas palavras duras, ele levou todos embora. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.